Ao vivo! Já estamos ao vivo para todo o planeta. Mais uma edição, hoje é o episódio 7 da websérie Profissões de Futuro. Olá a todos, meu nome é Tia Yamashita, eu sou uma caçadora de desperdícios, especialista em Mottainai. E esta websérie tem o objetivo de revelar quais são as profissões de futuro. Quais são os profissionais que entenderam o seu papel no mundo, reinventaram suas carreiras e hoje estão de fato tendo sucesso? Um sucesso muito além do financeiro. Olá a todos. A Gleides entrou. Gleides, pode fazer a solicitação. Hoje nós vamos conhecer uma ativista planetária. Nossa, interessante, né? Quero agradecer a atenção plena de todos os participantes. Nós temos jovens de diversas instituições que estão neste momento se preparando para o mundo do trabalho, através de programas de aprendizagem, programas preparatórios. Já temos a nossa convidada, já está aqui, né? Jovens do PTE, Programa de Trabalho Educativo, jovens do NAIA, Profissionalizante Preparatório, que eu sou coordenadora dos dois projetos, jovens do NURAP, jovens do SENLEP, jovens da ONG Despertar de Sonhos, enfim, reconciliação, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui, vamos ver, olha, 2 horas em ponto. Bom, deixa eu ver. Cleide, você está me ouvindo? A sua imagem ainda está congelada. E agora, você está me ouvindo? Ainda não, né? Vocês estão vendo a imagem da Gleides? Só que... Gleides? Tá me ouvindo? Oi. A voz está robotizada. É só para mim ou é todo mundo? O pessoal está ouvindo? Minha voz tá meio metálica? Isso. Para todos ou é só para mim, será? A sua também está um pouco metálica. Parece que hoje a conexão está um pouco afetada. Não é só aqui na minha casa, parece que é no planeta todo. Falando em Será planeta, que é né? sexta-feira? Não sei. Hoje eu me peguei. A Rosana está falando que está escutando bem. Nós dependemos um pouco de internet. As pessoas estão falando que estão ouvindo. Então, gratidão. Tá. Eu Eu vou talvez afete um sair pouco, eu peço daqui. paciência. Hã? Talvez eu tente sair um pouco daqui. Se eu ver que está muito ruim, eu tento sair daqui. Vamos tentar. Então tá bom. Bom, então a gente já vai começar a conversar, porque o tempo rui. Primeira coisa, queria apresentar para vocês uma nova profissão. Uma nova profissão, que ainda não tem faculdade, que ainda não tem, mas é uma profissão que tem uma demanda muito grande. A gente fala de planeta, né? Tem uma demanda muito grande. Eu quero apresentar essa nova profissão para vocês, para todos, para os jovens que ainda estão pensando, em qual profissão seguir, para quem nesse momento está em transição de carreira, para quem nesse momento descobriu que perdeu o emprego. Sabia que o pessoal está descobrindo que perdeu o emprego pelo WhatsApp? De repente vem a mensagem do WhatsApp, então, né? E aí? E aí vamos descobrir novas possibilidades, né? Tem uma frase que eu acho que é muito forte, que fala assim, limite significa infinitas possibilidades, né? Quando a gente chega no nosso limite, quer dizer que a gente abre um portal de infinitas possibilidades. E começando por Sim. aí, a primeira pergunta que eu faço para Gleides Oliveira é: o que de fato pode ser uma ativista planetária? Fala pra gente. Obrigada, boa tarde a todos, família. Obrigada, TM, pela confiança. O ativismo planetário, eu tenho refletido sobre isso, ainda mais nesse momento, né, tão diferente para todos. E uma coisa que veio, assim, todos nós podemos e devemos ser ativistas planetários, né? Por quê?
Porque uma pessoa que pensa no próximo, que quer cuidar do planeta, que já tem ações de sustentabilidade, já é um ativista planetário. O que pode não estar conectando nesse momento são algumas ações. Então, assim, é partir para a ação, né? Então, uma boa notícia você não precisa ter mestrado, MBA, curso específico. Você tem que ter boa vontade, você precisa querer o bem, você precisa querer expandir essa energia. Isso vem de dentro para fora e é algo mais simples do que se imagina. Porque tem que ser simples, a gente não pode dificultar em nenhum momento. Para qualquer profissão, né? Você tem que querer e fazer acontecer. Então, para mim, o ativismo planetário, ele veio e está vindo aos poucos. É um processo, é uma transição, é uma transformação. A pessoa se transforma junto, né? Porque nunca teve um momento na história nossa, né, da nossa geração, que se ouve falar tanto em energia, em conexão, em transformação do planeta. E o ativismo planetário, para mim, eu já venho há mais ou menos 1 ano e meio, mais ou menos, assim, trabalhando com isso nesse pensamento, no dia a dia. Aí eu acredito que ele é maior do que uma profissão. Ele é uma causa, ele é um movimento, que isso tem que expandir. Por isso que eu digo que todos que estão me ouvindo, me vendo, me assistindo, todos vocês, de alguma forma, é um ativista. Em menor grau, maior grau, com mais ações, menos ações, mas a partir do momento que você quer o bem, você tem ações no seu dia a dia, que a gente vai falar um pouco mais de coisas simples do dia a dia, que tem tudo a ver com o trabalho da TM, né, TM, que é o desperdício, né, o Motainai, também tem a ver com o ativismo planetário. A TM é uma ativista planetária. TM, se você não sabia, estou te falando agora, você é uma ativista planetária. Ai, obrigada, vou colocar o bottom agora, hein? Ativista Sim, planetária. vamos! Isso E não é você, exclusivo meu, não é exclusividade, isso é para todos. e você é uma eliminadora de desperdícios, então já está aqui entregue também o seu título. Obrigada. Mas você não nasceu assim, né? Você nasceu, fez uma faculdade, trabalhou em grandes empresas, em grandes projetos. Fala um pouquinho dessa tua trajetória até você compreender a sua nova Sim. função social. Conta pra gente. Eu vou resumir essa trajetória a princípio eu trabalhei no Bancária, Santander, 18 anos. Né? Foi a primeira fase, digamos assim, 18 anos de banco. Sou muito grata por toda a experiência que eu tive e amigos que inclusive estão aqui me assistindo também, alguns. A conexão dela deu uma travadinha. Eu a conheci no ano passado. Fui fazer um evento em São Caetano das mulheres empreendedoras e foi lá que a gente se conheceu. Ela estava justamente nessa época de transição de carreira. Olha lá, pode voltar. Voltou. Então, assim, o que serviu para mim, o banco, a minha bagagem, essa minha transição? É para ver realmente o que para mim não estava funcionando mais naquela época, né? Então, não quero mais isso. Então, vários sentimentos, dúvidas. Nunca tive a certeza. Sempre fui com o consentimento da família, do meu marido, mas sempre indo para frente e nunca olhando para trás. Nunca teve arrependimento, mas eu acho que quando todo mundo passa dessa transição de empresa, CLT, tem muitas dúvidas, mas vai mesmo assim para a dúvida. Então foi o que aconteceu comigo. Né? Fiquei 2 anos fora do mercado, nesses 2 anos aprendi muita coisa, conheci gente de outras atividades, e assim, um parênteses, tá? Mesmo trabalhando em banco, né, por muitos anos, eu sempre tive um pezinho na arte. Sempre gostei de fazer vídeos caseiros, colagem, trabalhos manuais, então para mim isso sempre foi muito forte, desenho, e eu sempre deixei de lado. Essa para mim hoje é muito claro, né? Então, do banco, que eu voltei para o banco, eu vou contar,
Eu fui fazer outras coisas, nada a ver. Entrei em vários cursos, palestras, mas nada também holístico. Era muito, assim, intuitivo o que eu ia fazer. Só que nesse período de 2 anos que eu fiquei fora do banco, eu senti muita vontade de voltar para o banco. Eu tinha ainda essa necessidade de, parece que eu tinha um gás ainda para queimar dentro, né, de empresa e tudo mais, além da questão financeira. Aí em 2016 eu voltei para o banco e fui trabalhar. Tá tudo bem aí? Tá ok? Aí em 2016 eu voltei para o banco, só que assim, foi uma volta bem diferente, né? Eu voltei e fui trabalhar em Belo Horizonte, que aí tem amigos minhas aí de Minas, beijo para vocês. E eu fui trabalhar lá em 2016, fiquei lá até 2018. Eu costumo dizer que lá, para mim, foi assim, o meu portal. Foi onde eu fiquei sozinha, a família continuou aqui em São Paulo, e eu comecei a ir em lugares que eu não estava acostumada a fazer aqui em São Paulo. Então, assim, eu participava de meditações, eu ia em exposição, não que eu não fizesse aqui, eu fazia, mas assim, lá eu explorei muito mais uma outra Gleides, que estava dentro de mim e que parece que veio à tona, né? E o fato de eu ficar sozinha não tinha, assim, tristeza, arrependimentos. Eu usava todo o meu tempo que eu ficava lá em Belo Horizonte, os finais de semana, com atividades que eu amava, assim, que eu adoro fazer, né? Eu gosto de ficar sozinha. Descobri, assim, eu tive a certeza que eu gosto de ficar sozinha, e sozinha mesmo, eu nem ligo nada. Então, assim, são coisas que eu fui descobrindo uma outra pessoa. E aí, o ativismo planetário tá dentro de cada um da gente, né? Tá, só que às vezes ele tá bem escondidinho lá e assim, com a correria do dia a dia, pode ser que a gente não consiga olhar para isso. Mas, como eu disse, né, esse momento que a gente tá é bem propício para tudo isso. Então, quantos ativistas planetários aí vão vir à tona, né, para ajudar o planeta? Então, de lá para cá eu venho trabalhando esse meu essa questão de energia, porque eu acredito que hoje eu estar aqui falando com a TM, com esse público, com essas pessoas, eu tenho que tocar alguém. Se de X pessoas que estão aqui, se uma sair daqui com uma vontade de poder fazer o melhor para o planeta, eu já estou muito feliz, né? Então são pequenas ações, que aí a gente pode abordar isso. Agora, Gleides, a pergunta que não quer calar. O que você faz efetivamente? Você falou de uma forma ampla, né? Que você está cuidando Tá. do planeta, mas de forma efetiva, a gente pensa, nossa, que responsabilidade, como é que é isso, né? Mas de forma bem prática, o que que você faz hoje? De que forma você é uma ativista planetária? Tá. Primeiro que eu não estou, como que eu posso dizer? Eu estou na transição. Eu estou fazendo as ações do dia a dia. Então, se as pessoas forem olhar meu perfil, por exemplo, não vai ver nada. Eu quero ver qual é a ação que ela está fazendo. Gente, é dentro da sua parede, é você apagar uma luz, é você, quando for tomar um banho, ter essa consciência, é quando você vai fazer uma compra, você saber o que você está comprando, se aquilo não agrediu uma outra pessoa, se aquilo veio de algum trabalho escravo. Então, assim, eu poderia aqui, te descrever várias ações práticas, que muita gente aqui vai estar ouvindo e falar, mas eu faço isso, eu reciclo, eu não desperdiço tal coisa. Gente, isso é tudo. Só que assim, você tem que lembrar todos os dias. Não é fazer um dia e amanhã esqueceu, depois, ou isso virar uma modinha só. Não. Para mim, eu estou levando isso para a vida. E uma outra coisa que eu quero dizer, que não é algo palpável, não é material, é a questão da energia. Eu tive o prazer de conhecer uma pessoa onde me apresentou o Om Shanti. O Om Shanti não é religião, eu não estou falando aqui sobre religião, mas sim do que você acredita. Então, eu acredito que existe uma energia e com isso eu posso ajudar o planeta. Então, você vai falar assim, a Gleides está louca agora, né? Como ajudar o planeta com a energia? Mas eu acredito nisso, é hoje no que eu acredito. Então, quando eu vou para uma roda de Om Shanti com outras pessoas e que eu tive o prazer de recebê-los na minha casa, a energia expande.
Então, quando você consegue tocar as outras pessoas através da sua energia, é muito além de reciclar. Não que seja melhor ou menor, não é isso. Então, quando eu falo em ativismo planetário, eu quero incluir essa questão holística, energética. Eu não sei o nome que dá para isso, mas assim, é o pensamento, pensamentos positivos. Então, eu sei que você faz o Lian Kun, por exemplo. Eu também adoro a prática de Lian Kun e tenho feito em casa agora. Antes eu ia para o parque, né? Mas com isso eu tenho feito em casa. O Lian Kun é pura energia. Se você vê os Não é? movimentos que ele faz, quando não é? Fala, Tieme. O que é isso? É Dá outra live maravilhoso. aqui. Porque Tem que ele fazer mexe outra com os seus live. chakras. Então, assim, E quando eu você, estou falando de ativismo planetário, eu estou falando de meditação, eu estou falando de participar de eventos que você sabe que as pessoas estão lá não só pelo dinheiro, claro, a energia do dinheiro é importante, mas quando você fala em profissão ativista planetário, se você entra. travou para mim. Não sei para vocês aqui um pouquinho. Ela falando do Lian Kun, é uma 18 terapias, são movimentos que foram criados por um médico ortopedista na China, e década de 80, ele via que as pessoas iam muito para os hospitais, ele é médico, com dores. Puxa vida, se elas se exercitarem, fizerem alongamentos, isso pode mudar. E aí ele cria uma série de 18 exercícios, né? Acompanhados com música, com uma série de coisas, e a gente faz esse alongamento. Mas isso é para fazer agora, não é para fazer quando a gente está velhinho. Porque ele fala, tratar de doença precisa ter regularidade. Então, eu preciso continuar fazendo todos os dias. E eu faço, e é disso que ela está falando. Ah lá, vamos ver, ela saiu e entrou de novo. E aí, e a questão da você está falando, Gleides, ela é muito importante, porque quando a gente vai trabalhar ou trabalhar com outras pessoas, é uma junção de energia, né? Então, é uma concentração de energia. Então, a pessoa pode ter bastante conhecimento técnico, ela pode ser bem talentosa, mas e a energia que ela está carregando, que ela está trazendo e que está transmutando para o grupo? Isso também é sustentabilidade desse projeto, né? Qual a relação de energia com o sucesso de qualquer coisa que a gente esteja fazendo? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Exato, que é esse não palpável que eu estou falando, né? Colocar essa consciência nas pessoas. As crianças são um excelente exemplo de ativismo, né, gente? Eles não têm julgamento, eles não têm crenças limitantes, então, assim, é uma coisa que eu penso em trabalhar com crianças com um projeto mesmo de ativismo. Então, imagine você ter mirins, né, ativistas planetários, que eles são maravilhosos. Então, de fato, levar essa questão que não é visível para todos, sem colocar como pauta religião e somente o pensamento positivo, as suas intenções. Então, se você tem uma boa intenção, bom, eu estou com a maior boa intenção fazendo essa live, tá? E algo que vem acontecendo, o ativismo planetário não é algo que eu tenho expandido. Se vocês olharem minhas redes sociais, só que veio para mim, veio até mim, porque eu estou me questionando o que eu faço com isso, né? Nesse momento, qual é o meu papel? E aí veio a Tiene e me convidou. Então, mais do que nunca, estou vendo que é o momento de eu expandir. Porque se eu tenho boas intenções, se eu não estou fazendo mal para ninguém, se eu quero ajudar o planeta, você quer causa maior que isso? Por que eu ficar aqui nas quatro paredes? Então, eu tenho que olhar para isso também. Então, é colocar sua intuição um pouco também na frente, né? E deixar que a vida traga aí algumas pessoas, situações que te mostrem isso, né? Então, nesse momento, por exemplo, que estamos passando, muita gente queixa porque está perdendo o trabalho. Eu super entendo, mas como agora eu tenho essa visão, eu acredito que tem algo maior por trás disso. E esse algo maior, a resposta não está aqui. Exatamente. Às vezes você vai ter uma resposta lá na frente. Então, é fazer disso o melhor. Então, para mim, se você está olhando sempre para o todo,
que coisa boa não pode vir por isso não pode vir coisa ruim, né? Por mais que a gente não entenda as situações do momento, eu acho que só vai vir coisas boas. A Ô, Marília faz Gleides, Liancum também. eu tô vendo. Ô, Gleides, Ai, deixa eu falar uma coisa com você. Eu sei que você tem um mini ateliê que você gosta de costurar sim. e costurar, né? A arte de costurar, os trabalhos manuais, que está um pouco esquecido, que às vezes com a industrialização e tudo mais, a gente esqueceu algumas coisas como essa, né? Que é a arte de costurar. E para os jovens isso aí é uma coisa distante, ele nem sabe o que que é isso, né? Porque da minha geração, como da sua, as nossas mães faziam as nossas roupas. Então eu cresci vendo a minha mãe costurando. Mas realmente as minhas filhas não me veem costurando, mas então ficou uma coisa perdida. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa tua paixão aí pela costura, o que que você faz, o que que isso traz para você, esse trabalho manual aí da costura. Então, hoje eu estava falando com a minha irmã sobre trabalho manual e essa semana também falei sobre isso e você está perguntando sobre isso. Essa questão da costura, e até antes mesmo da costura, eu sempre gostei de trabalho manual, é resgatar. O que eu acredito que todos veio da arte. Ou é da música, é, eu acho que tem uma ancestralidade, porque antes não tinha essa globalização, não tinha esses especialistas. Antes você ia lá e fazia, ia lá e se divertia de alguma forma. Mas o que eu vejo é esse resgate mesmo. Uns estão conseguindo, outros ainda não perceberam, mas se cada um, na sua essência, parar para se analisar, vai perceber que ou na infância, ou alguém da família, ou alguma coisa, vai vir à tona. Putz, eu lembro, eu gostava tanto de dançar. Putz, eu gostava, sabe? Sempre vai vir aquela questão da criança. Então é olhar para essa criança que a gente tem dentro da gente e trazer agora para a tona, porque querendo ou não, os trabalhos manuais, a arte, ela está salvando muitos orçamentos familiares agora, né? Pessoas que estão se reinventando, enfim, de alguma forma é valorizar o pequeno produtor. Eu gosto muito de ir numa horta que eu tenho aqui próxima de casa. Por quê? Porque além de ser saudável, eu sei que eu estou ajudando aquela pessoa, o meu entorno, né? Um pouquinho, o valor é diferenciado? É um valor diferenciado, mas graças a Deus, hoje, na minha situação, eu consigo proporcionar isso para mim e para a pessoa. Nem todas as pessoas não conseguem, mas dentro, o que eu quero que as pessoas entendam é que, assim, não é questão de dinheiro. Ah, mas ela vai na horta porque hoje ela não tem julgamento. Se você não pode comprar da horta, tá, faça a sua mini horta. Ou compre de alguém que você sabe que está precisando, naquele valor, R$ 10, R$ 20, mas faça pelo próximo. Faça para quem está do seu lado. Porque aí aquele que está do seu lado consegue fazer para o outro, e aí a teia vai aumentando. Né? Hoje eu penso muito dessa forma, de ajudar nesse formato. E voltando um pouquinho da costura, você sabe que eu faço muita coisa, além da costura. Tá? Esse japamala, eu que fiz, eu faço, enfim. Só que eu percebo que fica muito aqui dentro comigo. Eu sou muito nesse ponto. Não é algo que eu comercializo, que eu saio, eu não sou de vendas. Mas eu gosto de fazer para presentear. Por exemplo, eu teve, acho que o Natal do ano passado, se eu não me engano, todos os presentes, se não Presentes que você mesma fez, que coisa linda. Eu não estou ouvindo. Vocês estão ouvindo? o coraçãozinho, se tiver. Voltou?
Marília. Falha pra mim, não sei se tá falando pra vocês. Oi, Ti. Voltou? Tô ouvindo. Deu uma travada. Gente, vocês estão me vendo? Tá falhando aí? Oi, Sandra, minha prima de Talvez seja meu. Salvador, linda. Aí eu comecei a dar beijinho aqui, mandando beijinho pra todo mundo enquanto estava pausado. Mas aí um resgate da costura, e você falando, que é uma coisa que você gosta de fazer, que é E da diferenciada, costura, né? voltou. Voltou. É. Trava, mas Eu já volta. tive um Aham. ateliê de patchwork, onde eu dei Patchwork. aula, eu tinha uma sócia e a gente dava aula. Beleza? Aí, tô eu aqui na minha imersão, né? Porque voltei recentemente de um retiro de silêncio, então a gente mergulha mesmo para dentro da nossa mente. Eu falei, gente, como eu posso ajudar, o que eu posso fazer e tudo mais. Aí veio a questão de eu costurar as máscaras para doação. Então, eu estou doando o meu serviço da costura para poder. Travou, gente, de novo? Foi isso? Voltou. Pode falar que voltou. Isso. Aí eu já estou no meu segundo kit. E assim, foi algo que veio também da forma que eu pedi. Eu falei, eu entendi que. Voltou? Ele dá umas travadinhas, Oi, depois volta. Rita, tudo bem? Ó, tô falando então da costura. Paramos aonde, Tieme? Só para eu saber que tá travando um pouco, Você está né? fazendo as máscaras. Você está fazendo as Tá bom. máscaras. Mas é aqui no meu que tá travando? Não sei, o meu, eu não enxergo você, eu enxergo você, mas ele Então, assim, o que você tá rindo, Tieme? O que foi? é porque a gente tem que, como diz, aquela conversa de doido, um tá falando, o outro não tá escutando. Gente, Então, tá bom. entendo, né? A gente Vamos tá lá. fazendo o que dá. Tá bom, vai. Tenha paciência, gente. Calma, vai ter mais um pouquinho. Ó, vamos lá. Então, assim, eu não tenho costurado para fora, é isso que eu quero dizer. Não, não tenho feito, não tenho recebido encomendas, não tenho divulgado, apesar de já ter trabalhado com isso. E assim, eu fiquei Vamos ver se muito feliz. Fiquei muito feliz, assim, de ter conseguido, de estar conseguindo ajudar de alguma forma, porque, assim, é ruim também você ter uma atividade e não conseguir contribuir, né? Ou não ver alguma forma. Então, isso veio até mim, né? Porque, de alguma forma, eu pedi isso, porque tudo são escolhas, é uma coisa também que eu adoro falar. Eu acabei de fazer um curso recente de barras de Axis, que é pura energia, e que eu aprendi que tudo são escolhas. Então, se eu estou aqui hoje falando sobre ativismo, eu escolhi outras coisas que acontecem na nossa vida, boas ou ruins, a gente escolhe conscientemente ou inconscientemente, né? E ser uma ativista para todos é uma escolha. E são coisas simples, né, para fazer. Ó, o pessoal tá falando que tá travando. Eu não sei exatamente como é que tá, se vocês estão conseguindo ouvir ou não direito. E é isso, né? Transmissão ao vivo, via internet. Hoje parece que realmente está um pouco assim. Eu peço a paciência de vocês. É, a Gleides, ela recentemente passou por uma experiência que, vamos ver se ela consegue falar aqui, que ela participou, eu até gravei no podcast meu, ela participou de um curso, né, um workshop sobre o silêncio, do silêncio. Um tipo de meditação que ela fica mais de 10 dias em absoluto silêncio. Você já imaginou você participando
de um treinamento em que você só fica meditando em absoluto silêncio. E ela e a gente teve esse papo, né, antes, para o quê? Umas 3 semanas atrás. Ela tinha acabado de voltar desse workshop e ela me procurou e falou assim: Nossa, time, eu lembrei de você porque eu entendi o desperdício. Eu entendi o desperdício, assim, com muita força depois de passar por esse período em absoluto silêncio. E aí eu marquei na hora, falei, eu marcar agora um Zoom aí, a gente conversou virtualmente. Voltou ao normal, gente? Eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa experiência aí do silêncio, que acho que está todo mundo curioso aí querendo saber. Sim, foi uma experiência muito diferente, boa, e é um retiro que chama Meditação Vipassana. Quem tiver interesse em conhecer mais, Conhecer. pode entrar, você procura como Meditação Vipassana. Uma amiga me apresentou falando que um outro amigo tinha ido e eu me interessei. E eu sou assim, quando eu me interesso por alguma coisa, eu dou aquela notadinha de lado e vou pesquisar. E essa questão da meditação Vipassana já vinha, né, eu olhando com isso com carinho e tal. Quando foi em janeiro, eu fiz a minha inscrição. E desde a inscrição, foi tudo muito inusitado. Quando tem que ser. Primeiro que eu fiz a inscrição e já reservei a data. Era 4 de março. Então, eu fiz em janeiro para poder ir em 4 de março. Tá? Então, são 2 meses aí. Eu já entrei em fila de espera, só que eu nunca desisti. Mesmo na fila de espera, eu nunca desisti de ir para o retiro. E no último dia 3 de março, eu recebi uma ligação, que aí também daria outra live para eu falar como chegou até esse dia. E aí eu falei, não, eu tô pronta, posso ir. Porque ela me ligou perguntando se eu ainda estava com disponibilidade. Como eu me coloquei à disposição, né, para o universo, eu disse, universo, eu quero ir, as coisas aconteceram. Beleza. Eu tinha uma certa ideia do que era, né? Porque eu li, ele tem um regulamento, eles te perguntam pelo menos umas 10 vezes se você leu o regulamento, se você está entendendo o que você vai passar pelos próximos dias. Porque existe sim uma desistência, porque é um impacto muito grande. Imagine, você é tirado da sua casa, do seu trabalho, da sua rotina, onde você fala, você interage, você está fazendo live, você está em reunião, né? Para você simplesmente não falar mais nada, né? Por Se a gente está 10. reclamando de estar em isolamento, ali não é só isolamento, ali é isolamento e ficar em silêncio Exatamente, absoluto. exatamente. E quando eu voltei e as pessoas me fazem a pergunta, assim como você me fez, e como é ficar em silêncio? Gente, para mim o silêncio foi o menor dos problemas. O menor, né? Eu consigo ficar sem falar, mas a minha mente não para, né? A de vocês, provavelmente de todos nós, a gente está falando internamente. Então, quando eu lembrei da TM lá, nessa essência desse aprendizado, nessa vivência, foi exatamente isso. A gente desperdiça muita energia pensando, tagarelando na nossa cabeça. É uma energia, porque, porque é um processo. Primeiro que assim, a experiência da meditação é maravilhosa. A Lu, a minha amiga, a Luciana Lima, que está aqui, que me indicou. Beijo para você, Lu. Qualquer coisa que eu falar aqui para vocês da meditação Vipassana vai ser uma experiência minha. Vocês não viveram isso, então tem que vivenciar. Isso é para tudo. Isso eu aprendi que é para tudo. Para você saber o que é Motainai, você tem que ir e pôr na prática o não desperdício. Para você ser um ativista planetário, você tem que ir e começar a ter as pequenas ações. Então, tudo é vivência e experiência. E a vivência que eu tive sonhos, muitas mesmo, ao ponto de saber que aquele processo, você não podia ter contato visual, isso que eu estou fazendo com vocês, de olho no olho, não, você tinha que manter o seu olhar para baixo. Aí eu achava exagerado, falei, mas meu Deus, nem contato visual, né? Para quê? E aí quando a gente, né, queria viver perigosamente e olhava assim para a pessoa, aí você entendia, porque aquilo, a sua mente. Ai, gente, na hora que a gente está na parte mais emocionante, trava o negócio. Não é verdade? Vamos ver se volta agora. Ela falando que ficar sem olhar, sem falar,
não é nada. Duro é você aguentar seus próprios pensamentos. O tanto de energia que você gasta pensando enlouquecidamente nas... Ah, ela saiu, vai ter que entrar de novo. Já pensaram? Renata Dantas, que estava comigo ontem. Renata Dantas, você já pensou em ficar 10, 15 dias sem falar absolutamente nada? Você conseguiria? Vamos passar por essa experiência? Vamos fazer esse retiro? O que você acha? Hein, Renata? A Renata vai topar. Eu e a Renata, a gente fala muito. Mas o problema não é só falar, é o que a gente pensa, né? Quanto dos nossos pensamentos a gente gasta energia, se preocupando com coisas que a gente não tem controle. Essa é uma das coisas bem importantes para a gente repensar agora, né? Será que vale a pena a gente ficar se estressando com coisas que não estão no nosso universo? Pronto. Voltou. Exatamente. Aí eu só continuando, Jamie, eu percebi que todas as regras que foram colocadas de disciplina mesmo, sabe? Coisas que a gente não está acostumado, assim. A gente, imagine, não poder ter esse contato visual, que isso foi necessário para o meu processo, para o processo das pessoas que estavam lá. Era necessário isso. Então não tinha toque físico, visual, não podia falar. Você tem horário para tudo. A gente fica 12 horas em meditação. Sabe o que são 12 horas? 12 horas. Você acorda Em às 4 absoluto da manhã. Então, assim, à noite você não dar o bom dia, não, ou a boa noite, né? E de dia não dá bom dia, não dá boa noite. Você fica aquilo Não lá, mas parece... sorri, não sorri. Então, você sabe que eu reparei, a gente fica sério, a gente fica, né, centrado. Mas não, mas aí a gente começa a ver que a gente está ali porque a gente quer aquilo, você começa a ter os benefícios da meditação, você começa assim a sorrir. Mas assim, você sorri para a planta, para né, pro universo, você não sorri para a pessoa, mas você sorri para você também, para dentro, né? Ah, Ah, quem tá falando que foi pro Vipassana? Eu não tem gente que, não sei quem conheço. é, falou que Vida participou em também, que ação. já passou pela experiência. Ah, então você está entendendo o que eu tô falando, né? Como é intenso, né? Eu gosto também de interagir aqui com o público, mas assim, não tenho essa experiência toda. Hoje está sendo minha primeira live. Obrigada, viu, Tieme? Espero que você comece a se empolgar e fazer as suas próprias lives, que já, você tem fã-clube. E olha, você tem um fã-clube entre as crianças, você reparou como elas te adoram? Eu amo criança, gente. Minha família, assim, tem muita abundância de criança, digamos assim. Falar a palavra não é a correta, mas eu adoro. Eu, na própria família, eu consigo interagir aí com as crianças. O Gleide, e me fala uma coisa, assim, depois de passar por essa experiência aí do silêncio, me fala três aprendizados para você que agora acho que você vai carregar para a tua vida daqui para frente depois de viver essa experiência. Você comentou comigo aquele dia, eu achei tão bonito. Fala de novo aí. Nossa, não sei se eu vou lembrar da mesma coisa que eu falei, mas a experiência assim, que eu vejo que eu vou levar para a vida é a gente poder, de fato, exercitar esse pensamento positivo, porque no final da meditação, a gente não medita só pra gente, né? A gente medita para o outro. Então, porque quando a gente está meditando, a gente eleva a energia é, do espaço onde você está. Então, você consegue levar isso para as outras pessoas. Então, uma coisa que eu percebi, a gente é muito egoísta, Tieme. Depois, se você quiser falar o que eu falei naquele dia, fica tranquila, mas não, porque são muitos aprendizados. Mas, assim, eu percebi que, por exemplo, eu vou colocar aqui, não me entendam mal, né? Mas quando a gente fala aí da pandemia, o que está acontecendo, o que você quer? Você não quer que aconteça nada de mal para sua mãe, para o seu pai, para o seu filho, para o seu marido, para os entes próximos, né? Só que isso é puro ego, né? Isso é puro apego. Você está apegado, você não quer sofrer. Então, onde eu quero chegar? Quando você abre mão de saber que você tem que ser bom para todos, não só para o seu entorno, e aí entra de novo a questão de você fazer o bem
sem olhar quem, e nesse caso entre o planeta, isso também é muito bonito, porque lá na meditação Vipassana, ele te ensina a você não matar uma mosca, a você não interferir na natureza, né? Você contemplar e sem pisar naquele formigueiro, sem ir lá, a gente tinha os formigueiros, tinha as formigas, a gente colocava um pauzinho, alguma coisa para não pisar. Então, assim, você vive assim a todo momento, não prejudicar nada, nada, nada. Então, é assim, que a minha existência hoje, eu penso assim, que a minha existência no planeta hoje não agrida o outro, não agrida a natureza, não, sempre eu tentar retribuir de alguma forma. Mas agora eu fiquei curiosa, o que eu falei para você aquele dia? Eu acho que agora tem bastante essa coisa do o poder do invisível, sabe? Quando Isso. você fala da energia, é o poder do invisível. E eu queria que todo mundo pensasse um pouquinho sobre isso agora. No começo do ano, eu fui na exposição do Pasteur, Louis Pasteur, que ele é o cara que criou o sistema de pasteurização, que conserva os alimentos, né, por mais tempo, o leite de caixinha, todas essas coisas que a gente tem. Mas ele também ele fez um trabalho muito forte na parte de vacinas contra a raiva, e ele foi um dos primeiros cientistas a lutar para falar sobre as bactérias, os micróbios, né? E ninguém acreditava porque era invisível. Você entendeu, não? Então, assim, nos hospitais as pessoas morriam. E aí ele sabia o que era um vírus, uma bactéria, e ele falava assim: se o médico cuida de um defunto, depois ele vai fazer um parto sem lavar as mãos, ele vai levar todas as bactérias ali do defunto para o bebezinho e aí morre. Só que ele tinha que falar, mas não tinha nada visível, não tinha uma prova, não tinha, falar, olha, tá vendo? Ele carrega aí. Não tinha, era invisível. E a luta dele para mostrar o poder do invisível. E as pessoas só conseguiam entender depois que morriam. E eles falavam, talvez tenha razão, porque realmente morre mesmo, sabe? Eles começaram a fazer ligação. E ele falava que precisava higienizar, precisava esterilizar aquilo e tudo. Então ele mostra toda a luta desse cientista, né, Louis Pasteur, contando isso, ele é francês e tal. E aí, quando eu me deparei com isso, me tocou muito, porque eu acho que o trabalho que eu faço, o trabalho que você faz, é um trabalho de a gente reconhecer o poder do invisível, né? Porque quando você fala assim, a gente precisa cuidar da nossa energia. Isso é ser um ativista planetário, cuidar da nossa energia, entender a energia, né? Que tudo é energia. E muitas pessoas desacreditam. Por quê? Porque é invisível, né? Agora acontece o que está acontecendo. E as pessoas se protegem de um inimigo invisível, porque não dá para enxergar. Então, olha que aprendizado importante, a gente começar a respeitar e entender o poder do invisível. Ontem a gente teve uma live com a Renata Dantas, e a gente fala sobre educação, que ela é uma guardiã de sonhos, e ela Ah, eu falou do vi. amor. E o amor é a força mais poderosa do mundo, e ela é invisível também, né? Então, eu achei muito bonito quando a gente começa a compreender a importância do invisível. Porque durante muito tempo o mundo ficou muito assim, isso daí esse negócio de energia, esse negócio é tudo bobagem, eu gosto só de uma coisa concreta, o que eu enxergo, o que eu toco. E agora o mundo está revelando pra gente justamente, olha assim, eu acho que existe uma coisa que é invisível, sim, ela tem bastante poder, ela tem tanto poder que ela movimenta tudo, né? Ela conduz as coisas. E aí eu achei quando você traz isso, né, e para a gente prestar atenção. E se a gente está falando do futuro das profissões e o futuro do trabalho, levar em conta o poder do invisível, sabe? Porque Sim. o mundo, sim, é muito concreto, mas ele não é só concreto, ele também tem o soft power, né? Ele também tem toda essa outra coisa do invisível e que eu acho que
já está na hora de repensar, mas agora, já estava antes, né, na hora de Sim, repensar, mas agora ele vem bater na nossa cara e mostrar o poder do invisível, que é a luta de Louis Pasteur no passado, quando ele falava, sim. gente, ninguém está enxergando, tem bactéria, tem vírus, precisa, e falava assim, não, mas não estou vendo nada, né? Até as pessoas começarem a morrer, 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 e aí sim, deve ter alguma coisa invisível no mundo, porque acontece mesmo. Mas acontecem coisas ruins, como também podem acontecer coisas maravilhosas, não podem? Fala aí um Sim, pouquinho sobre esse sempre, poder do sempre. invisível. Para mim, a leitura que eu faço é a intuição, que é invisível. Você não sabe, na Intuição. intuição. Sabe aquele momento que você fala, caramba, mas eu tinha pensado nisso mesmo? Ah, mas eu lembro. Então, assim, às vezes você deixa passar. Até porque, assim, as coisas estão muito no sutil, né? É muita sutileza. Então, se você tá pesado, quando eu falo pesado, é nessa rotina louca, desenfreada, lá, e não tá conseguindo fazer essa leitura. Começa com pequenas ações. Começa a ir para a natureza. Ah, mas como é ir para a natureza? Vou morar, não tem onde. Eu moro aqui em São Paulo, né? Não, vai no parque perto da sua casa, coloca o pé no chão, descalço. É esse resgate desse sutil, dessa intuição, que vai fazer a gente ver esse invisível, que vai falar. E cada um vai ter seu momento. Talvez a gente está falando aqui para pessoas que não está nem um pouco sintonizado com o que a gente está falando, e ok, né? Isso aqui, eu não falava disso antes, eu não fazia live, eu não tinha esse tipo de assunto, e hoje estou aqui falando sobre isso. Não sei se sou a melhor pessoa ou não, mas é tudo experiência. Então, eu estou contando a minha experiência com esse tipo de invisível, né? Que para mim está fazendo sentido hoje. Então, assim, cada um no seu momento vê o que tem feito sentido. E eu estou vendo um movimento cada vez maior para que as pessoas olhem para essa energia, né? E o que eu posso dizer que hoje eu percebo que, assim, às vezes a gente quer também que o outro siga, né? Igual, eu vou dar um exemplo meu, assim, meu marido é muito cético, ele é, é muito pé no chão, tem as opiniões dele que não tem nada a ver com a minha opinião. Uhum. E eu passei por um período, falei, mas caramba, eu tô aqui na minha expansão de consciência, né, buscando a espiritualidade, e ele nem tchum, sabe o que é isso. Aí, só que eu percebi que era um tipo de apego, de ego, de também querer convencer o outro de que isso é bom, que isso existe, e não tem nada disso. E eu eu percebia muitas vezes, e percebo até hoje, muitas ações dele que tem tudo a ver comigo, com pessoas que são, né, que é do bem. Então, assim, eu falo, mesmo ele, dentro do, como que eu posso dizer? Dentro do que ele tem de concepção de coisas, de como funciona o mundo, tá? Ele tem a espiritualidade dele. Ele faz coisas boas, ele é do bem. Então, assim, e tá tudo bem, e tá tudo certo. O que não pode, eu acho que acontecer, é você ir na contramão, né? E o que é ir na contramão? Você tá numa profissão ou no trabalho que você tá ficando doente, você fazer coisas que prejudiquem o próximo. Então, começar a olhar para isso com mais carinho, né? Putz, por que eu tô indo trabalhar triste? Por que eu tô querendo prejudicar, passar a perna no meu colega? Ou porque eu. Então, assim, essas ações vão te afundar mais ainda. Então, eu estava conversando um pouco antes aqui com a minha irmã, a gente estava falando sobre os pequenos produtores, né, esses empreendedores que têm que se reerguer e tudo mais. Então, quando essas pessoas estão fazendo o bem e você compra dessas pessoas que estão fazendo o bem, o que você pode colher de ruim? Nada. Então, assim, se você cada vez mais procriar essas ações, esse invisível vai se tornar grande, esse amor vai se tornar real. Você vai ver, por exemplo, antes, imagina que eu passava pela rua, eu via a árvore, via a flor. Não, eu não via isso, e ela sempre esteve lá. Então, às vezes, você começar a ver as coisas, nossa, que lindo isso, que belo o céu, que é contemplar o belo.
na sua forma. Então, acho que esse invisível vai começar a ser mais presente. Quando a gente é presente, esse invisível, essa energia começa a ficar mais presente na gente. Ai, que E coisa é, e é, bonita. e é fluido, né? É uma coisa assim que tem que ser natural, não dá para ser forçado, cada um no seu momento. E vai acontecendo. E aí essa paz interior que a gente recebe, que é o que eu recebi lá na meditação Vipassana, você fica um ser assim tão tranquilo na sua fala. Por exemplo, quando eu voltei, a minha irmã que está aqui também pode falar, eu não conseguia falar. Você começa a falar devagar, eu ficava cansada de falar. Meu, é muito louco. Eu estou vendo aqui, Tieme, que tem várias perguntas, as pessoas interagindo. Eu não estou conseguindo responder, mas depois eu quero responder todas, tá bom? Se for possível, a gente continua. Manda no Tá bom. direct, porque a minha internet, eu peço desculpas também, a minha internet hoje está um pouco afetada, então está congelada. Tipo, não está subindo para mim as Ah, tá. notificações, e aí eu não tenho como interagir tanto, mas aí eu queria pedir para vocês mandarem no direct, né, as perguntas e tal, para eu poder direcionar para a Gleides, ou manda para ela também, Sim, para render mais, né? Quem sabe a Gleice se anima e ela monta umas lives lá no Instagram dela, porque é muito bom essa tecnologia, né? Que pode reunir tantas pessoas interessantes e interessadas em conhecer coisas novas. Porque se a gente fica viciada sempre nos mesmos meios de comunicação, a visão fica muito limitada. Mas quando a gente sai um pouquinho e expande para ouvir coisas diferentes, pessoas diferentes que viveram experiências diferentes, isso vai expandindo o nosso olhar. E eu tenho uma preocupação bem grande, assim, com os jovens, de expandir o olhar deles, né? Então, se a gente tem coisas interessantes, eu quero apresentar. Mas antes, Gleides, olha só. E se você fosse uma voluntária, você viria até a minha ONG e falaria com 20 jovens, certo? Só que sim, eu tô aqui em Interlagos, então você ia demorar meio período para dedicar uma hora e meia para conversar com 20 jovens e verdade. relatar tudo isso. E aí eu ia ser muito grata, tal. Agora, você vai dedicar aí 45 minutos, agora ao vivo, mas lógico que a gente planejou isso antes, dedicou mais tempo, tal, mas não foi assim, né? 45 minutos online agora. Só que esse conteúdo eu estou expandindo para todos os jovens que hoje dos outros projetos que eu conheço, eu Sim, nem coordeno, mas eu já conheço, então eu ofereci isso. Então ele está atendendo a um número maior de jovens que vão se beneficiar. As que legal. pessoas, os meus amigos, os seus amigos, os meus contatos do LinkedIn, os meus contatos das empresas, todas as pessoas que nesse momento estão conectadas ou interessadas em investigar essa questão de profissões do futuro e tal. E hoje a gente falou sobre o poder do invisível, hoje a gente falou sobre intuição, hoje a gente falou sobre os trabalhos manuais. E o que tudo isso tem a ver com profissões de futuro, né? Que são profissões que estão agora se reestruturando, né? É, e outra coisa, todo esse conteúdo vai ficar no YouTube. E no YouTube, eu estou falando, já está eternizado. Antigamente tinha um poema que falava assim: antes de morrer, você precisa escrever um livro, você precisa ter um filho e precisa plantar uma árvore. Gleides, você já escreveu seu livro? Não, Mas você plantei já tem uma árvores. live. Você já tem uma live e assim é uma versão é uma É, versão moderna de um livro, por quê? Porque está eternizando uma ideia, está sim, eternizando um momento, está eternizando um estado de consciência, né? Então, você pode escrever teu livro, mas você já sabe que de alguma forma já está eternizada, porque o livro é justamente você eternizar sim, alguma coisa, né? E aí já fica a dica aqui para todo mundo se animar, fazer live sim, convidar outras pessoas para poder fazer as lives. Eu acho que é uma forma da gente eternizar toda essa inteligência coletiva, né? Então, porque ó, alguém que ouviu a gente hoje, falou, eu achei tão interessante, eu assisti a live lá da Gleides conversando com a Tiene, e aí outra pessoa não estava.
Só que agora ela vai no YouTube e ela resgata. E quando ela chegar lá, tem mais outras interessantes. E se ela quiser, ela maratona aquilo. Isso não é fantástico? A Sim, tecnologia. muito. E a gente tem que unir as duas coisas, né? Igual a gente está aqui falando de um assunto que não tem nada a ver com tecnologia, e eu estou usando a tecnologia para expandir isso, né? E eu quero sim usar. Eu vou pedir para você te 2 minutinhos no final da live, só que eu quero finalizar aqui com duas coisinhas. Então já pode finalizar, porque nosso tempo já está Ah, é? encerrando. Palavras Então eu finais, vou, Gleides. ó, então assim, antes de eu começar essa live, eu não sei por quê, eu não acredito em coincidências, né? Mas esse livro, Vivendo na Luz, ele fala um guia para a transformação pessoal e planetária. A hora que eu li o título, eu já li esse livro, mas há muito tempo. Então eu vou separar esse livro para eu reler ele, né? Não foi providencial. E aqui uma frase para nós: vibre com a esperança. A esperança mobiliza as forças do espírito e põe em você os benefícios de que precisa. Depois, se quiser, eu mando para você, Ti. E eu tenho aqui essa tigela tibetana maravilhosa, que eu quero deixar para vocês essa energia. Vou tocar aqui para nós. Coisa linda. É isso. Agradecer, muita gratidão pelo tempo. E acho que a forma que tem de agradecer é levar alguma coisa para nossa vida, né? Ou pesquisar, para quem pesquisar sobre meditação Vipassana, pesquisar sobre patchwork, pesquisar alguma coisa que a gente comentou aqui, uma forma de, né, de Sim. ser concreto, falar para alguém. E quero avisar vocês que semana que vem nós teremos também, a semana está repleta, já nomes confirmados. Nós vamos ter uma impulsionadora de sorrisos, nós vamos ter um revelador de desperdícios, nós vamos conhecer uma educadora emocional, nós vamos conhecer um curioso profissional. Gente, olha quantas profissões aí diferentes, com pessoas São as interessantes para infinitas compartilhar. possibilidades, né? São as Infinitas infinitas possibilidades. possibilidades. Nunca, você não precisa ser uma coisa só, você pode ser muitas, muitas coisas. Aqui no meu Instagram, de segunda a sexta, às 2 da tarde, esse encontro marcado para a gente expandir o nosso olhar, conhecer novas profissões e investir em novas possibilidades. Meu nome é Tia Miyamashita, sou uma caçadora de desperdícios, especialista em Motainai. Foi um prazer ter a atenção de vocês e um prazer ter esse convite maravilhoso, essa visita aí de Gleides Oliveira. Gleides Oliveira o Instagram dela é Gleides @Oliveira. Não, É arroba, @Gleides _ Oliveira. isso, Oliveira, do Para quem Insta. quiser seguir, falar com ela, saber mais coisas. Sim, pode me Muito, muito chamar. obrigada. Beijinho a todos. Tchau, tchau, tchau para Tá. vocês.